Uma visão geral sobre cotas. Primeiro, cotas no Revit, ele precisa que um elemento exista para ser cotado. Então, eu não consigo clicar num ponto aleatório da tela. Eu preciso sempre clicar numa face ou num ponto para aquele elemento ser cotado. E além disso, a cota padrão no Revit, ela é sempre contínua. Então, eu só encerro a minha cota, eu só devo encerrar a minha cota quando eu realmente finalizar aquela minha informação. Para posicionar minha cota, eu preciso sempre clicar num espaço livre qualquer da minha tela, nunca num espaço que esteja sendo destacado. Aqui, por exemplo. Para facilitar o posicionamento das faces que eu quero cotar, eu também posso me utilizar desta função. Como padrão, ele está marcado Wall Face, ou seja, ele vai dar prioridade às faces das minhas paredes ou dos meus elementos no Revit. Se eu marco, por exemplo, Wall Centerlines, quando eu aponto para uma parede, ele sugere que eu cote o eixo daquela parede, ao invés. Ou, por exemplo, se eu marco Center of Core, ele vai selecionar o core da parede, que nem sempre é no mesmo alinhamento da parede em si. Ele vai selecionar o core, o centro da estrutura da minha parede. Se eu marco Face of Core, ele vai pegar a face da minha estrutura da parede, a face da minha alvenaria, a face do meu tijolo, geralmente, do meu drywall, seja qual for a tecnologia que eu esteja usando. Então, dessa maneira, ele facilita o elemento que eu pretendo cotar, porém posiciono da mesma maneira. Toda cota finalizada, toda cota posicionada, eu posso voltar na edição dela. Por exemplo, esta cota eu queria continuar a edição e cotar essa última parede aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Clicar em Edit Witness Line. Primeiro selecionar a cota, depois clicar em Edit. E daí eu posso apontar para aquela parede e cotar. O fato de estar marcado o Face of Core não quer dizer que eu não consiga pegar um eixo da parede ou uma face geral da parede. Apenas se eu aponto, ele tende a priorizar aquela face. Então, eu cliquei na face, ele adicionou mais essa cota. Eu posso também desclicar naquelas faces e ele vai retirar aquela minha cota. Para eu posicionar, para eu confirmar, eu clico num espaço qualquer da minha tela. E ele vai posicionar. Toda cota no meu projeto, quando eu seleciono, ela tem três tipos de grips, três tipos dessas bolinhas azuis. Elas servem para diferentes finalidades. A mais próxima do objeto, a mais distante aqui da minha cota, ela serve para você esticar a linha de chamada desta cota. Então, a última eu estico. A do meio serve para eu mudar o posicionamento daquela minha cota. Eu quero, por exemplo, puxar essa cota para cá. Então, eu simplesmente clico no grip do meio e arrasto e solto na face que eu quero cotar. Enquanto que a mais próxima do texto, ela serve para puxar o texto. Ele puxa com um tracinho. Se eu não quero esse tracinho, eu posso desmarcar aqui e ele vai sumir. Eu também posso utilizar essas cotas para modificar a distância entre os elementos. Então, se eu seleciono essa parede, eu vou conseguir clicar nesse valor de 2,90 e alterar para 2,60, por exemplo. Então, minha parede vai mover de forma que se adapte àquela cota. Outra função dela é, por exemplo, quando eu tenho elementos repetidos, que eu quero deixá-los equidistantes. Eu não quero 1,25, 2,20 e 1,25. Eu quero que todas as distâncias estejam iguais. Então, posso selecionar essa cota
e marcar o EQ, o símbolo de igualdade. Então ele vai deixar este valor equidistante. Como eu tinha minhas janelas cotadas no eixo dela, então ela cotou do final da parede até ela, equidistante a esta distância, equidistante a esta. Eu também posso alterar o valor destas cotas. Por exemplo, se eu clico no número, perceba que eu não selecionei uma parede. Se eu seleciono uma parede, o valor fica editável. Mas não é este tipo de edição que eu quero fazer agora. Eu quero clicar no valor, clicar novamente, e eu vou abrir a caixa de edição daquela minha cota. Ele fala que o valor atual é um valor de 4,70 m. Mas eu posso substituir por um texto qualquer. Por exemplo, variável. E clicar em OK. Então ele vai, ao invés de usar o valor real, ele vai usar um texto. Eu não consigo colocar um valor numérico. Eu não consigo mentir para aquela cota. Ele não vai deixar. Às vezes alguém me pergunta que é necessário fazer isto numa situação mais emergente, com a emergência maior, e eu recomendo que não faça isso, porque vai quebrar o seu modelo BIM, vai deixar de ser um BIM para ser um modelo falso. Porém, você pode dar uma improvisada e marcar um ponto na frente desse valor. Então, o Revit vai reconhecer aquilo como um texto. E é interessante que esse ponto fique aqui, porque você vai reconhecer quais cotas estão falsas e você poderá voltar e depois ajustar corretamente. Eu também posso escrever números acima, valores acima, um prefixo, um sufixo e um valor abaixo daquela minha cota. Então, em alguma situação que você precise fazer este tipo de informação, você também pode fazer. Ainda voltando para aquele texto de igual, caso eu queira que apareça o número real dele, ao invés de aparecer esse EQ, eu posso vir aqui e marcar para ele mostrar o meu valor, value. Então ele vai mostrar o número real ao invés de simplesmente o texto EQ. Ou colocar apenas um total, mostrando o geral e entendendo que aquilo seria EQ. Eu penso que a melhor situação seria marcar como value. Especialmente quando eu uso essa cota aligned, que eu pego várias paredes, muitas vezes acontece esta situação. Por quê? Se eu pego esta parede e esta parede, ela vai pegar esta cota e esta cota. Então acontece uma sobreposição de informações e fica essa bagunça aqui. Como eu ajeito isso? Eu posso clicar na cota, clico no grip com o botão direito, o grip do meio com o botão direito, e marco Delete Witness Line. Mesma coisa do lado de cá. Perceba que eu não estou usando esse deletar, estou usando o deletar Witness Line. Então, cliquei e ele vai ajustar a cota. Mesma coisa aqui em cima, Delete Witness Line, Delete Witness Line. Também posso mover a cota de lugar se eu preferir. Move Witness Line. E posso mover para um outro ponto. Que é mais fácil simplesmente clicar, arrastar e soltar. Muitas vezes eu também preciso que uma cota minha, que um ambiente meu, não altere a dimensão dele, independentemente do que eu faça no meu projeto. Então, se por exemplo, eu clico nessa cota e marco este cadeado, esta cota entre esta parede e esta parede não poderá ser alterada. Se por exemplo eu movo essa parede aqui alguns centímetros para a direita, 20 centímetros, o ambiente tem 2,60 m, ele vai continuar com 2,60 m, então essa parede vai junto. Isto é uma coisa que você deve usar com cuidado, porque às vezes ele acaba atrapalhando mais que ajudando. Esta cota com cadeado, ela é especialmente útil em edição de famílias, mas num projeto
de uma forma geral, ela será raramente bem utilizada, especialmente quando você usa demais. Seu projeto fica muito restrito e acaba te atrapalhando mais que te ajudando.